Graça e paz, queridos e queridas, que nesta noite o Senhor possa derramar da sua presença, sua graça e o seu poder sobre a sua vida. Eu quero ler com você a palavra do Senhor, no livro de Salmos, capítulo 100, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhes graça e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Queridos, essa é uma noite que o Senhor fez, essa é uma noite que o Senhor criou para podermos adorar, louvar e bendizer o nome do Senhor. Eu quero te convidar a agora, junto comigo, como a nossa primeira expressão de adoração ao Senhor, é elevarmos a nossa voz em oração, invocando a sua presença no nosso meio. Assim como o Senhor já está presente aqui, Ele está presente na sua casa, Ele está presente aí sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida da sua família. Então, ore comigo neste momento, vamos invocar a presença do Senhor juntos. Pai, em nome de Jesus, nós engrandecemos e louvamos o Teu nome. Te bendizemos, ó Pai, por esta noite, por esse tempo, Senhor, que o Senhor nos permite viver, nos permite estar na Tua presença, nos lançar, ó Pai, aos Teus pés. Queremos, ó Pai, adorar o Teu nome. Viemos, ó Pai, adorar o Seu nome. E não há outro anseio no nosso coração a não ser adorar o Teu nome. Receba, Senhor, os louvores, receba, Senhor, a adoração, receba, Senhor, o nosso coração como sacrifício, como oferta agradável ao Senhor. Como o salmista, ele nos diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Que essa noite seja uma noite de celebrarmos, de adorarmos e buscarmos a sua face, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, queridos, vamos invocar o nome dEle, vamos adorar o Senhor com todo o nosso coração. Ministério de louvor. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Aleluia. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor.
seja o nome do Senhor nessa noite, porque Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória, de toda a adoração. Erga um altar de adoração na tua casa nessa noite. Louve ao Senhor, engrandeça ao Senhor. A presença do Senhor possa ser manifesta no teu lar nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Alegria no seu coração, meu querido irmão. Louve ao Senhor com as suas palmas. Louve ao Senhor com a tua voz. Louve ao Senhor com os movimentos na tua casa. Erga os teus braços ao Senhor. Engrandeça o Senhor no teu lar nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Sobra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, Senhor. Só pra te adorar, Senhor, e fazer teu nome grande, aleluia, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua presença. E aonde nós queremos estar, Senhor? Na tua presença. Na tua presença há abrigo. Na tua presença há proteção. Na tua presença há paz. Na tua presença há alegria. Na tua presença há renovo. Na tua presença há cura. Na tua presença há manifestação do teu Espírito em nós. Jesus, queremos estar em tua presença. Pai, queremos estar em tua presença. Sim, Senhor. Sim, Senhor, eu quero estar em tua presença. Caminhar contigo, Senhor. Porque caminhar contigo, ó Pai, traz, Senhor, tranquilidade. Traz, Senhor, segurança, Pai. Vem, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a caminhar na tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Em tua presença eu quero estar, Senhor. Ser conduzido ao teu altar.
presença eu quero estar. Senhor, Ser conduzido ao teu altar. Teu altar, Senhor. Tu és a fonte de água viva. És o lírio dos vales. Vem, Senhor, vem, Senhor. Vem curar nossas feridas. Sim, ó Deus, em nome de Jesus, pra honra e glória do teu nome. Toca nossa alma, Senhor, nessa noite. Levanta-nos, Senhor, em nome de Jesus. Pois o bálsamo que está nele enche este lugar. Enche a tua casa, Senhor, enche a tua casa, meu irmão. Pois tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Tu és digno de honra e louvor. És bendito de Deus Pai, Senhor dos senhores, rosa de Saron, a nossa aliança. Jesus, nome maravilhoso. Jesus, nome que cura, nome que liberta, nome que salva. Jesus, nome poderoso, nome sublime, nome maravilhoso, nome sobre todo nome. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Aleluia! Jesus, Jesus, Aleluia. 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 Jesus, Jesus, tu és digno, Senhor, de honra, de glória, de louvor. Não há outro como tu, Senhor. Não há Deus nos céus ou na terra que se compara ao Senhor. Nada, 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 nada se compara à tua grandeza, ao teu amor. Senhor, receba a nossa adoração nessa noite. Receba a nossa adoração. Aleluia. Aleluia. Jesus. 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 Aleluia. A igreja está vivendo um tempo diferenciado. Nunca antes visto na face dessa terra. Estamos num período de quarentena, um período de isolamento, onde somos desafiados a ficar em casa, e como igreja nós obedecemos às orientações do nosso bispo, do colégio episcopal e também dos órgãos públicos da nossa cidade e do nosso estado. Por isso os nossos cultos estão sendo feitos de forma de live, e isso tem sido para a igreja um novo tempo, um novo momento, pois a igreja foi desafiada a se reinventar, a usar as redes sociais para continuar investindo para o avanço do reino de Deus. Por isso nós estamos aqui nessa noite. Por isso nós estamos aqui. Nós podemos não estar com toda a igreja cheia, com os bancos cheios, mas estamos adorando ao Senhor e buscando a sua face, porque Ele está aqui e a sua presença é sentida neste local, e eu acredito que também aí na sua casa. Mas eu quero
falar com você, querido e querida, nesse momento, um pouco antes da nossa ministração da palavra, acerca desse momento que estamos vivendo. A igreja ela precisa continuar avançando com o seu crescimento. Há vidas, há famílias que precisam ser abençoadas, precisam ser alcançadas. Há situações, coisas que nós precisamos cumprir, responsabilidades que a igreja precisa cumprir. E para o cumprimento dessas responsabilidades, a igreja ela necessita da fidelidade, da lealdade, do compromisso dos seus membros. E vai estar passando aqui, né, abaixo, né, o número da conta da igreja, onde você poderá fazer o seu depósito bancário, tanto das suas ofertas, quanto dos seus dízimos. Eles serão muito bem-vindos, pois nos ajudarão a avançar, a continuar sonhando e investindo no reino de Deus. Você poderá fazê-lo tanto por depósito bancário, você poderá fazê-lo presencialmente, todos os sábados, de 8 da manhã até o meio-dia. Temos pessoas aqui totalmente amparadas, né, com toda a segurança necessária, com máscara, luva, álcool gel, né, para poder receber os irmãos e receber também as suas contribuições. Essas contribuições não são somente em valores, mas também em mantimentos, em alimentos não perecíveis. Porque nesse tempo a igreja também está se levantando, está auxiliando muitas famílias que têm nos procurado nesse tempo. E a igreja ela existe para ser um canal, para ser um sinal da presença, um canal de Deus nessa terra. E você pode fazer isso. Sábado, de 8 a meio-dia, você pode trazer os seus dízimos, as suas ofertas e também suas primícias, o alimento não perecível, para montarmos as cestas básicas e abençoarmos as pessoas que nos procuram. A terceira forma que temos de você estar contribuindo é através de um número de telefone que vai estar passando aqui. Você vai ligar para esse número, mandar uma mensagem para esse número e a pessoa vai retornar a você marcando um horário, um dia, e ela estará indo até a sua casa com toda a segurança, com toda equipada para que possa te atender e para que você possa ser um instrumento de Deus, continuar sendo um instrumento de Deus nesta casa. Amém? Eu quero convidá-los então a abrirem a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 13. Versículo 7 e também o versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Neste tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Até aqui. Espírito de Deus, continue falando conosco, ministrando sobre a nossa vida, derramando sobre nós o teu fogo, queimando o nosso interior com tua presença, nos alinhando, Senhor, à sua vontade e ao teu querer. Continue falando conosco, Senhor, pois somos carentes em ouvir a sua voz. Entra, Senhor, em cada lar e toca, Senhor, em cada vida. Que os céus se abram e que a sua glória venha e se manifeste em nome de Jesus. Amém e amém. O tema dessa palavra diz assim: resolvendo conflitos familiares em tempo de isolamento social. Vou repetir esse tema para que você guarde no teu coração. Resolvendo conflitos familiares em tempos de isolamento social. O texto que nós acabamos de ler, Gênesis capítulo 13, fala acerca do momento em que Ló
e Abraão, eles se separam. O versículo 7 vem dizendo aqui que houve contendas. Tanto a equipe que acompanhava Ló, os pastores de Ló, quanto os pastores de Abraão, viveram um tempo de dificuldades entre eles. O texto, versículo 7, diz claro que houve contenda entre eles, discussão entre eles, porque o espaço, o ambiente onde eles estavam, estava apertado, e não dava para que o gado de todos eles, tanto de Ló quanto de Abraão, continuasse no mesmo lugar. Mas Abraão, ele se posiciona, chama Ló, e ele diz que não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados, porque nós somos família, porque nós temos correndo na nossa veia o mesmo sangue. Então não haja contendas. Estas coisas que estão acontecendo são menores do que o grau de parentesco, o grau familiar, o nível de amor, de relacionamento, de respeito e de cuidado entre nós. Não haja contenda entre nós, não haja discussão entre nós, somos parentes chegados. Queridos, no período de pandemia mundial, devido ao Covid-19, devido ao isolamento social, as famílias, elas tiveram que passar, ou tiveram que moldar a sua forma de conviver juntas. Hoje nós estamos 24 horas por dia, todos os dias, durante todo esse tempo que se chama quarentena, que na verdade já chegou a 60 dias, ou ultrapassou um pouco de 60 dias. A sociedade como um todo, ela teve que descobrir novas formas de se viver, novas formas de se conviver. Tivemos e ainda temos que nos adaptar. Tivemos e ainda temos que nos reinventar em várias áreas da nossa vida. Com tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, muitas famílias estão sofrendo, e sofrendo muito. E para que eu e você tenhamos uma noção das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, tem sido gerado dentro do ambiente familiar um aumento assustador nos índices de denúncias sobre violência doméstica e uma forte elevação no número de divórcios. Foi feita uma estatística não muitos dias atrás, e essa estatística pegou três estados do Brasil, o primeiro de Paraná, e essa estatística diz que no estado de Paraná a violência doméstica aumentou 15%. Já no estado de São Paulo, o caso de denúncias de violência doméstica aumentaram 30%. No caso do estado do Rio de Janeiro, nosso estado, o aumento dos casos foi de 50%. Queridos e queridas, os conflitos, eles são reais, e o que fazer? Nós precisamos resolvê-los. Precisamos resolver esses conflitos. Entenda, eles acontecem porque estamos juntos. Esses conflitos, eles só acontecem porque nós estamos vivendo como família. Estamos vivendo num mesmo ambiente. Existem coisas que não dá para deixar para depois. Existem coisas que não dá para empurrar com a barriga, não dá para deixar para amanhã. Existem situações, e ouça isso com muito carinho, que precisamos sentar e conversar. Nós não podemos permitir que os conflitos nos distanciem ao ponto de nós não conseguirmos mais nos alcançar mais. Quantas famílias hoje estão vivendo nesse período de isolamento social, mas ao invés de estarem juntos dentro de casa, estão separados no mesmo ambiente.
E nós, como igreja, precisamos observar todas essas coisas e nos posicionar e pedir a Deus: Deus, me ajude, me ajude, me ajude, Senhor, a resolver esses conflitos nesse tempo de isolamento social. Nós não podemos permitir que esses conflitos nos distanciem. Podemos sim viver juntos. Ouça isso, querido e querida, nós podemos sim viver juntos, mesmo tendo opiniões diferentes, mesmo tendo opiniões que divergem. Sabe por quê? Porque quando você ama uma pessoa, você a aceita, e essa pessoa não pode se tornar um segundo você. E na verdade essa é uma das nossas maiores dificuldades. Nós queremos fazer com que as pessoas que estão ao nosso lado sejam totalmente como nós. E isso não é possível. Entenda, o casamento, e olha, nós estamos no mês de maio, mês da família, né? O casamento não nos dá o direito de fazer com que o nosso cônjuge seja uma simples marionete nas nossas mãos, que fala, que anda, que se movimenta, que pensa como eu, que pensa como você. Isso não é família, isso é escravidão. Eu fico pensando, né, na minha casa nós somos 3 pessoas, eu, minha esposa e minha filha de 25 anos, né? E eu fico pensando, né, se dentro da minha casa todos nós fôssemos iguais, se eu, ao invés de ter uma Laura e uma Lauriene na minha casa, eu tivesse mais 2 carros, que dificuldade seria, que problema seria isso? Graças a Deus eu só tenho na minha casa um Carlos, né? Só tenho na minha casa uma Lauriene, e só tenho na minha casa uma Laura. Eu e você, nós não temos ao nosso lado um escravo, um clone, e sim uma pessoa com história, sonhos, anseios, desejos, vontades. E nós precisamos conviver sem apagar, sem anular, sem esquecer que existe uma pessoa com os mesmos sentimentos que nós ao nosso lado. Nós vivemos num país cuja história da sua colonização é uma história de escravidão. E em todos os relatos que você vai ver acerca desse tempo, os escravos, a única coisa que eles queriam era liberdade. Eles queriam uma forma de se ver livre daquela escravidão que eles viviam. Então eles fugiam. Minha casa e a tua casa, minha família, não pode ser um lugar onde as pessoas se sintam escravas, e sim que elas se sintam amadas, cuidadas e respeitadas. Ouça isso com muito carinho. Então eu preciso ver estas questões, viver esse tempo de isolamento social, não permitir que o mundo, não permitir que as coisas externas entrem dentro da minha casa e tenham uma maior voz do que aquela que foi liberada pelo Senhor na minha vida. E eu preciso também ter algumas ações, ter algumas atitudes para que os conflitos eles sejam resolvidos de uma forma branda, de uma forma amorosa, de uma forma respeitável. E eu quero trazer para você apenas cinco características ou 5 situações que eu e você precisamos viver ou precisamos ter para que a nossa família vença esse período de isolamento social e se mantenha junta, se mantenha unida. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que eu e você precisamos saber ouvir. Alguém disse uma certa vez, e ela estava certa, claro, disse que temos 2 ouvidos e apenas uma boca. Podemos ouvir mais e falar menos. E isso se chama sabedoria. Queridos, nós precisamos saber ouvir. E saber ouvir é um segredo
que já foi revelado pela palavra de Deus poderoso. Porque quando eu ouço, eu aguço um sentido na minha vida, que faz com que eu tenha uma percepção, eu tenho uma visão, um entendimento, um raciocínio e uma direção. Existem pessoas que só sabem falar, existem pessoas que só querem falar, existem pessoas que só querem ter razão, existem pessoas que não dão oportunidade para que as outras também digam o que estão vivendo, o que estão passando e o que estão sentindo. E se eu quero resolver conflitos dentro da minha família, se eu quero resolver conflitos dentro do meu lar, se eu quero passar esse período de isolamento, mantendo a minha família blindada, guardada, fortalecida e sustentada, eu preciso aprender a saber ouvir. Minha irmã, aprenda a ouvir o seu marido, aprenda a ouvir o seu filho. Meu irmão, aprenda a ouvir a sua esposa, aprenda a ouvir o seu filho, a sua filha. Filho, aprenda a ouvir os seus pais, porque neles há sabedoria para o teu futuro. Aprenda a ouvir. Se os nossos filhos não tiverem liberdade para falar dentro de casa, alguém lá fora vai dar todo ouvidos para eles. Então é melhor você ouvir o que precisa dentro de casa, do que você ficar sabendo o que aconteceu pela boca de outras pessoas que não tem nada a ver com a sua vida, nem com a sua família. Saiba ouvir. A segunda coisa que nós precisamos ter para resolver os conflitos familiares e nesse tempo de isolamento social é que eu preciso ter disposição, que precisa ter disposição das duas partes para resolver os conflitos. Tem um ditado que diz que quando um não quer, dois não brigam, ou não brigam. Abra espaço então para que haja diálogo na sua casa. Não é um monólogo, é um diálogo. Ouça, converse. Existem situações que você não vai gostar de ouvir, mas você precisa ouvir. Abra, tenha disposição para resolver os conflitos. Alguém disse uma certa vez de que algumas coisas nós não precisamos fazer nada porque elas se resolvem sozinhos. Eu quero dizer para você que existem problemas que não se resolvem sozinhos. Você tem que ter disposição para resolvê-los. Abra espaço para o diálogo. Não se feche como uma ostra. Nesse tempo de isolamento social, quantas coisas estão acontecendo ao nosso redor. Famílias estão passando por tantas dificuldades, porque o marido, ele ficou mais grosso do que antes. O marido, ele ficou mais fechado do que antes. O marido, ele ficou mais introspectivo do que antes, e a esposa e os filhos não conseguem chegar, não conseguem alcançá-los. Existem situações onde a esposa, onde a mulher, ela está tão fechada, que ela tenta resolver os seus problemas no WhatsApp e no Facebook. Ali ela coloca as suas lamentações, ali ela expõe toda a sua família, ali ela expõe toda a sua casa, ali ela fala de todo mundo, mas não fala para quem que deveria ser falado. Se fecha para a família, mas se abre para as redes sociais, e isso é um erro. Isso é um erro. Abraão, ele teve a sabedoria para gerenciar o conflito com Ló. Ele chamou Ló, ele chamou o seu sobrinho e disse: nós temos um problema e precisamos resolvê-lo com calma e com cuidado. Ele está dizendo para o seu sobrinho Ló, dizendo assim: Ló, nós somos parentes chegados, nós sentamos na mesma mesa, nós comemos juntos, eu te conheço desde o dia que você nasceu, eu te peguei no colo, e agora nós estamos aqui. Nosso grau de parentesco é muito maior do que os conflitos e as dificuldades que estamos vivendo. Vamos sentar, conversar e resolver esta questão
da melhor forma possível. Tenha disposição para resolver os conflitos. A terceira coisa que eu quero trazer ao teu coração, ao nosso coração nessa noite, é que quando eu entendo que eu faço parte da equipe e que nós estamos no mesmo barco. Se você puder dizer aí para essa pessoa linda que está ao seu lado, sua esposa, seu filho, seu marido, né? Diga para ele: nós fazemos parte da mesma equipe e estamos no mesmo barco. Uma certa vez eu vi um desenho, né? E nesse desenho tinham 3 pessoas. De um lado, uma pessoa com um balde na mão, o barco estava afundando de um lado, e essa pessoa com um balde, com todas as forças, tentando tirar a água de dentro do barco, né? E do outro lado, as outras 2 pessoas, e um chegou para o outro e falou assim: mas você não vai ajudar, né, a tirar a água do barco? E a pessoa que estava lá do outro lado, com a mão assim na nuca, com as pernas para cima, descansando, olhou para ela e disse assim: eu não, o furo está do lado dele, o buraco onde está vazando água está do lado dele, mas nós estamos no mesmo barco e vamos afundar juntos. Quantas vezes nós chegamos para o nosso cônjuge e falamos para ele assim: o problema é seu, e eu quero dizer para você que o problema é nosso. Se estamos no mesmo barco, o problema não é seu, o problema é nosso. Se estamos no mesmo barco, fazemos parte da mesma equipe, a dificuldade não é sua, a dificuldade é nossa, o problema é nosso, e nós precisamos resolver. Então se levante, se arranque da cadeira, se arranque do banco, se arranque do sofá, se levante e diz: nós fazemos parte do mesmo barco, fazemos parte da mesma equipe, somos uma família e esse barco não vai afundar. Senta aqui, vamos conversar, vamos orar juntos, vamos buscar a face do Senhor, vamos pedir a Deus orientação. Vamos orar, vamos jejuar, vamos fazer uma campanha de oração aqui no nosso lar, vamos invocar a presença do Senhor, vamos chamar alguém com mais experiência, vamos chamar o pastor, vamos chamar a esposa do pastor, vamos chamar a pastora, vamos pedir a eles auxílio, porque o nosso barco não pode afundar. A quarta coisa que eu quero trazer ao meu coração e ao teu coração é que, para resolvermos conflitos familiares nesse tempo de isolamento, nós precisamos aprender a ceder, a abrir mão de algumas coisas. Olha como Abraão, ele conseguiu resolver o problema que havia entre Ló e ele, entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão. Versículo 9: acaso não está diante de ti toda esta terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. O que eu quero trazer para você, queridos, no caso aqui de Abraão e Ló, era um caso de um tio e um sobrinho. Nesse caso, o seu grau de parentesco permitia que eles pudessem falar assim entre eles: você caminha para esse lado e eu caminho para aquele outro lado. Porque eles eram parentes
mas eles não eram parentes como nós estamos vivendo, como família que mora no mesmo lugar. Não estou falando aqui de marido e esposa, de pai e filho. O que eu estou falando aqui é de um tio para um sobrinho. Então havia a possibilidade disso. No nosso caso, queridos, o que eu quero dizer para você, você não tem escolha. Você tem que entender que ter razão e ser feliz nem sempre vai dar para caminhar juntos. Em algum momento, eu vou precisar decidir ou ter razão ou ser feliz. Pessoas estão sempre acima de conflitos. Pessoas estão sempre acima de dificuldades. A Bíblia narra que a maior preocupação de Deus são com as pessoas. Então as pessoas são mais importantes do que as coisas. Coisas você troca, pessoas você nunca substitui. Então aprenda a ceder. Abra mão de alguma coisa. Abaixe a cabeça se for necessário. Peça perdão sempre. Perdoe todas as vezes que for necessário. Mas busque sempre uma forma de que da sua família, da sua casa, permanecerem juntas. O quinto e último é: cuide da sua família enquanto estão perto. Cuide da sua família enquanto estão perto. Ofereça flores em vida enquanto é dia. Uma certa vez um empresário ocupado, ele sempre recebia ligações do seu pai, e na maioria das vezes essas ligações não tinham um grande sentido. Na verdade, o pai se sentia tão sozinho que ele ligava para o seu filho apenas para ouvir a sua voz. Mas o filho, ele estava muito preocupado, muito ocupado com suas empresas, com tudo que ele tinha, com todos os encargos. Então ele não dava muito atenção ao seu pai, porque na maioria das vezes as ligações, elas não tinham tanta importância para ele. Para o seu pai tinha toda a importância, mas para o filho não tinha tanta importância assim. Num determinado dia, um número desconhecido começa a ligar para ele, e ele, em meio às suas reuniões, em meio às decisões que ele tinha que tomar na sua empresa, ele não deu atenção àquele número desconhecido. O dia passou, e ele, no final da tarde, já cansado do trabalho, vai para a sua casa, e quando ele chega em casa, a primeira coisa que ele faz é ligar a secretária eletrônica, e na secretária eletrônica tinha uma mensagem. A mensagem é que o seu pai havia passado muito mal, e estava muito doente, estava internado no hospital, e que era necessário que ele fosse para lá de forma urgente. Esse homem, então, ele larga tudo que ele está fazendo ali, e ele corre. No meio do caminho, ele passa por uma floricultura, compra flores para levar para o seu pai, que estava internado, e ele chega ao hospital, e quando ele chega ao hospital e ele vai entrar no quarto onde o seu pai está, ele percebe que o seu pai havia acabado de morrer. A médica chega até ele e fala para ele assim: eu tentei ligar para você e falar com você o dia inteiro, mas você não respondeu. E aí eu fico, queridos, pensando, se tudo que esse homem tinha feito durante o dia era realmente tão importante assim, era realmente mais importante do que ele pegar o seu telefone ou
apenas atender aquela ligação, que provavelmente seria a última vez que ele ouviria a voz do seu pai? Será que tudo que ele estava vivendo ou fazendo, será que todas as conquistas que ele teve, todo o nível de prosperidade que ele alcançou até aquele momento, valeu a pena? Será que substitui? E eu faço essa pergunta para mim, e eu faço essa pergunta para você, querido e querida. Sua família é realmente o mais importante para você? Sua família realmente é o mais importante para você? Se é, dê flores em vida, enquanto é dia. Porque a noite vai chegar. E quando a noite chegar, tudo vai escurecer. E talvez não dê tempo mais. Estava conversando com a minha esposa essa semana. Estou terminando aqui. E agora, em julho, 29 de julho, nós vamos fazer 33 anos que nos conhecemos. Que começamos a namorar. 33 anos. Vamos fazer 26 anos de casado no final do ano. Mas juntos, 33 anos. E na conversa, entre nós, falando de todo esse tempo, que vivemos, 33 anos, veio algo no meu coração e eu expressei isso para minha esposa. Eu falei para ela assim, eu gostaria muito de que Deus me desse a oportunidade de ter mais 33 anos do teu lado. Talvez isso não seja possível. Talvez eu não consiga chegar, porque eu tenho hoje 49 anos, mais 33 anos, é tempo. Talvez eu não consiga chegar lá. Então eu tenho que regar o jardim que Deus me deu. E oferecer flores àquela que Deus colocou do meu lado, em vida, enquanto é dia. E eu quero convidar você nesse momento a curvar a sua cabeça comigo. Mês da família, maio, mês da família. Mês em que nós, como metodistas, nós celebramos. O ano passado, no mês da família, nós encerramos o mês da família com um almoço, com batismo. Mais de 250 pessoas tinham nesse almoço. Estávamos lá celebrando, adorando, estávamos lá nos divertindo. Esse ano, mês de maio, ele está completamente diferente. Não vai ter churrasco, não vai ter almoço, não vai ter esse ajuntamento, mas nós temos o mais importante ao nosso lado, que é a nossa família. Que é a nossa família. E eu gostaria que você olhasse para essa pessoa linda que está do teu lado, tua esposa, teus filhos, filhas, teu marido, e dissesse para ele, eu quero te oferecer flores hoje. Eu quero oferecer flores hoje, enquanto é dia. Eu quero resolver, debaixo da orientação do Espírito Santo, debaixo da orientação da palavra do Senhor. Se é que temos dificuldades, eu quero sentar com você e resolver. E se em algum momento os ânimos se aflorarem, eu quero que você me permita parar e pedir ajuda, para que a gente possa manter a nossa família blindada, cuidada e sustentada por Deus. Aprenda a ouvir. Que haja disposição das duas partes para resolver os conflitos. Estamos sempre no mesmo barco.
Ceda todas as vezes que for necessário. Cuide da sua família, enquanto estão perto. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, quero colocar diante de Ti, Senhor, a nossa família, o nosso bem maior. Nossa primeira igreja é a nossa família. A célula principal é a nossa família. Não existe nada mais importante nesta terra, Senhor, do que a nossa família. Muitos podem não valorizá-la. Muitos podem dizer que não vale a pena. Muitos podem dizer, desista, abra mão. Mas eu sei qual o valor que tem a minha família, a minha casa. São insubstituíveis na minha vida. E eu não abro mão delas, de forma alguma. Então, Senhor, nos ajude. Nos ajude, Senhor, a resolver os conflitos familiares em tempos de isolamento social. Não deixe, Senhor, que essa pandemia que está no mundo chegue dentro da minha casa, Senhor, ao ponto de separar aqueles que mais amamos. Pedimos ao Senhor que venha, Senhor, nos dar sabedoria, graça, autoridade e ousadia. Que o Senhor possa nos revestir do amor que excede todo entendimento humano, da Tua presença, e que possamos cuidar, blindar, proteger, escudar o nosso lar e a nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Agora, queridos, você vai estar recebendo aí no seu WhatsApp um link. E esse link é de uma canção do Paulo César Baruch. E o tema dessa canção é Flores em Vida. E eu quero te convidar, são 5 minutos só desse vídeo, não dá para passarmos aqui. E eu quero te convidar a pegar o seu celular, pegar o seu WhatsApp, abrir o seu YouTube aí na sua televisão e procurar aí Flores em Vida, Paulo César Baruch, e assistir com a sua família esse vídeo, ouvir essa canção e assistir esse vídeo. Logo após assistir esse vídeo, pegue a sua família, chame-a para perto, ore com ela, porque eu tenho certeza que o Senhor continuará falando de forma sobrenatural na sua vida, em nome de Jesus. Se temos pessoas nessa noite que ainda não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, ou que temos pessoas nessa noite que estão afastadas da presença e dos caminhos de Deus, e queiram receber Jesus como seu Senhor e Salvador, e querem renovar a sua aliança com Deus, eu quero convidar você a fazer essa oração comigo. Sabe por quê? Porque Deus te aceita, te espera e investiu muito alto na sua vida. Ele quer que você faça parte da sua família. Pai, em nome de Jesus, receba, Senhor, os teus filhos e tuas filhas que nesta noite te aceitam como Senhor e Salvador e que renovam a sua aliança contigo. Escreve o seu nome, Pai, os seus nomes no livro da vida, trazendo paz, alegria sobre os seus corações. Espírito Santo, Espírito da verdade, inunde esses corações, se derrame, Senhor, sobre as suas vidas. Senhor, escreve o nome dessas pessoas no livro da vida, trazendo a elas, ó Pai, a convicção no seu coração, que são filhos e filhas amadas, que são filhas do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe nesta noite, que as mãos do Senhor estejam sobre a sua vida. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, seu amor, o seu poder, suas doces consolações e o Espírito de Deus esteja sobre você, esteja sobre toda a sua família, não só hoje, mas para todo sempre. Digamos juntos, amém. Que Deus te abençoe, queridos.